Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Levantando mãos santas. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Paulo, 1ª Epístola a Timóteo 2:8. Neste trecho da primeira epístola de Paulo a Timóteo, recebemos preciosa recomendação de serviço. Alguns aprendizes desejarão lobrigar no texto apenas uma exortação às atividades de louvor. No entanto, o convertido de Damasco esclarece que devemos levantar mãos santas em todo lugar, sem ira nem contenda. Não se referia Paulo ao ato de mãos postas que a criatura prefere sempre levar a efeito em determinados círculos religiosos, onde pelo artificialismo respeitável da situação não se justificam irritações ou disputas visíveis. O apóstolo menciona a ação honesta e edificante do homem, que colabora com a providência divina, e reporta-se ao trabalho de cada dia, que se verifica nas mais recônditas regiões do globo. Lendo-lhe o conselho, é razoável recordar que o homem, no esforço individualista, invariavelmente ergue as mãos na tarefa diurna. Se administra, permanece indicando caminhos. Se participa de labores intelectuais, inclui a pena. Se opera no campo, guiará um instrumento agrícola. Paulo acrescenta, porém, que essas mãos devem ser santificadas, depreendendo-se daí que muita gente move os braços na obra terrestre, salientando-se, todavia, a conveniência de se ajuizar da finalidade e do conteúdo da ação despendida. Se desejas aplicar um raciocínio a ti próprio, repara antes de tudo se a tua realização vai prosseguindo sem cólera destrutiva e sem demandas inúteis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada no espírito de tentar se iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho capaz de impedir-os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados,
para que Ele possa dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda, sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a partir exposta seja frutificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Boa noite. Muita paz a todos. Então, dando continuidade, a gente vê que nessa fase de intercâmbio mental negativo, ele diz que a conduta de renovação moral, o hábito da oração e as boas leituras conseguem interromper o fluxo das influenciações perniciosas, impedindo a instalação do distúrbio cruel. Nas reuniões passadas a gente viu a conduta de renovação moral, vimos a semana passada o hábito da oração e vamos analisar um pouco sobre essas boas leituras. O nome já dele, né? Boa, né? O problema é, para a pessoa ler no intuito de aprender alguma coisa, ele tem que entrar naquelas 4 fases da aprendizagem, né? Conhecimento informativo, para que eu traga para mim conhecimento reflexivo, concorde com aquilo que eu estou lendo como sendo correto, que vai ser agregado a mim, para que eu tome uma conduta melhor, baseada naquilo que eu estou me informando. Então a leitura, ela é a porta de entrada da aprendizagem. E ela tem que ser muito bem valorizada pelo ser humano. Acho que foi a semana passada, eu teci alguns comentários a respeito de classificada em atenção seletiva, atenção mantida, atenção alternada e atenção dividida. A atenção seletiva diz respeito a eu conseguir anular todos os estímulos que chegam até a mim para que eu pense só naquilo. A gente chama isso de atenção seletiva. Não é você dizer que vai olhar para aquilo. Não. Você vai conseguir desligar de tudo que está em volta que impede você de olhar aquilo. Isso requer muito esforço, muita dedicação. E são poucas as pessoas que conseguem fazer isso. A maioria das pessoas que está lendo alguma coisa, ninguém pode falar perto dela, ninguém pode fazer barulho, não pode acontecer, porque tudo distrai. Ele não consegue manter a atenção. Então, para manter a atenção seletiva requer esforço, e que já tem suas dificuldades. Um exemplo de uma pessoa que não consegue manter a atenção seletiva é uma pessoa que padece de hiperatividade. O hiperativo, ele não consegue ter atenção seletiva de jeito nenhum. Entendeu? Ele não consegue desligar dos estímulos que estão ao lado dele. Não consegue do que ele escuta, do que ele vê, do que ele está sentindo ao paladar, da roupa que está vestindo. Não consegue desligar. Entendeu? O exemplo disso é a pessoa hiperativa. Mas, como eu não estou vendo ninguém hiperativo aqui, está todo mundo sentadinho aí prestando atenção no que eu estou falando, então ela tem uma atenção seletiva aqui no que eu estou falando. O passo seguinte é você ter a sua atenção mantida. É você se dedicar para aquilo que você está lendo e você lê ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, se for preciso. Você consegue manter a atenção naquilo. Estamos para assistir uma palestra, você consegue manter a atenção na palestra toda. Se tiver 2 horas de palestra, você vai conseguir manter. Isso é mais difícil. Requer mais esforço ainda.
Mas para você aprender alguma coisa daquilo que você está lendo, você tem que manter a sua atenção naquilo que você está procurando aprender. O maior problema que a gente vê é que hoje em dia o estímulo que você tem através da penetrância das redes sociais é que se estimula cada vez mais a atenção alternativa. E ele sabe disso, que o ser humano é uma pessoa limitada, é uma pessoa que não gosta de gastar energia, é uma pessoa que, se ele tiver que usar a mão do esforço e da vontade, ele fica muito incomodado se tiver que manter aquele esforço e aquela vontade. Então as redes sociais fazem o quê? Ela facilita isso, então ela manda informações para vocês que vai durar 3 minutos, 2 minutos e meio, no máximo 5 minutos. Porque você não tem nem paciência para ler alguma coisa ou escutar alguma coisa que vai demorar 10, 15 minutos. Quanto mais você pegar uma leitura edificante, que você vai ter que sentar ali e ler 1 hora, 1h30, 2 horas. Então você vive mergulhado nessa conduta das redes sociais e que cada vez mais estimula a informação da atenção alternativa. E você começa a ficar uma pessoa cada vez mais bitolada, mais restrita, mais rasteira naquilo que você vai ver, sabe? E as pessoas fazem isso e nem notam que estão fazendo desse jeito. Entende? Então, quando a gente fala leitura, boa leitura, são pessoas que se esforçaram, entende? E conseguiram trabalhar o seu sistema de recompensa para ter prazer no que está lendo. São pessoas que gostam de estudar, sabe? São pessoas que não conseguem passar o dia sem ter uma informação nova, sabe? Ele se sente muito aderido a isso na vida dele. E isso são poucas pessoas. São muito poucas pessoas. Então você vê assim boas leituras. Entenda que para você ter uma boa leitura e uma leitura que vai trazer algo realmente produtivo, você tem que ter trabalhado em você essa palavra. O hábito, não só da oração, mas o hábito também das boas leituras. Você tem que ter se esforçado para isso. Senão você vai ficar nessa só informaçãozinha rápida de atenção alternativa, entende? E vai levar a sua vida desse jeito. E tem mais, e aprenda isso, sabe? A espiritualidade superior não vai estar trabalhando em você com atenção alternativa. Entende? Está lá aquela pergunta do livro dos Espíritos que a gente repete tanto para vocês aqui. Pode a pessoa por si mesma vencer suas más tendências? Sim, e com esforço muito insignificante, porque lhes falta é vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam na terra. Você tem que vencer essas dificuldades que tem em você, sabe? Você tem que se treinar para isso. Porque se você já era uma pessoa que tem boas leituras, se você já era uma pessoa que tinha boas orações, se você era uma pessoa que já analisava a sua conduta moral, você não vai ter influência negativa tomando conta do teu campo mental. Ele não vai ter acesso. Você está sendo seletivo na sua vida, fazendo escolhas por coisas boas e úteis. Eles não vão chegar junto de você desse jeito. Então você tem que estimular as pessoas para que façam isso, sabe? Você tem que levar algumas informações para eles, para que eles, pelo menos como a gente está aqui sentado agora, consigam manter um pouco mais sua atenção naquilo que a gente está tentando passar, e vocês vão começar a remoer isso dentro da cabeça de vocês, sabe? Senão você vai dizer, eu vou ler uma página, quando chegar no fim da página, não sabe o que leu. Então não sabe o que leu por quê? Porque você não conseguiu manter a atenção. Quando não consegue manter a atenção, não mantém foco. E se não mantém foco, você não vai realmente entender. O Rangel trouxe uma pesquisa aqui são pessoas que chegam a ter seu curso profissional superior. E quando você dá para fazer uma redação, ele não consegue fazer. Se você dá uma folha para você ler e sair, faz um resumo, ele não sabe fazer um resumo. São pessoas que não sabem ler, tem diploma de curso superior.
Quanto mais aquela pessoa que não cursou, nem não fez nenhum curso superior. Quanto mais aquelas que chegam, quantos anos de edificação, de escolaridade você tem? Ah, tem 3, tem 4 anos. Ah, você sabe ler? Sei, eu leio bem, doutor. Você dá um resume essa aqui. Essa frase, o que quer dizer? A pessoa não sabe dizer. Então, daí fica a dificuldade que as pessoas têm, somente aqui no Brasil. Entende? O Brasil, na América do Sul, eu acho que é um país que menos se estimula a leitura. Entende? Se você perguntar quantos livros você lê no ano, é uma coisa. Tem gente que não consegue nem ler um livro novo por ano. Né? Então, isso mostra que é um campo aberto que a gente tem para que as influências negativas cheguem a cada um de nós. Entende? Se você for olhar isso aqui, que ele falou, essas 3 coisas, conduta de renovação moral. Quantas pessoas estão realmente querendo melhorar moralmente sua conduta aqui na Terra? As pessoas não estão indo atrás disso. As pessoas estão indo atrás de que seu desejo se realize e o resto que se dane. Então eles estão focados naquilo que ele vai ter o desejo para realizar, se motivando, para que ele sinta prazer. Essa é a função do ato. Lembra do ato que a gente falou para vocês já várias vezes aqui? Tem um gatilho, o comportamento e a recompensa. Entende? Isso faz parte do sistema de recompensa nosso, que a gente está estudando tanto aqui na segunda-feira, tentando passar essa informação para os outros. Entende? E é aí que está a beleza de você usar a sua capacidade volitiva, que está no seu pré-frontal, onde está o que a gente chama de atividade executiva do ser. Tudo que você for executar com lucidez passa por ali. Entende? Então, isso acontece na cabeça de todo mundo. Esse sistema de recompensa com o controle pré-frontal. Então, quando ele pede para que eu forme hábito, entende? É porque eu não tenho esse hábito em mim. Porque se eu tivesse, eu ia perguntar para formar um hábito. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Diante das dificuldades da vida, eu vou me sentar e vou começar a ler. Ah, chegou no fim, não entendi, vou ler de novo. Não estou entendendo, não vou continuar lendo. Está entendendo? Porque é assim que eu vou vencendo dificuldades, sabe? Eu já falei para vocês de um vídeo que eu admiro muito, entende? Que é o vídeo do Clóvis de Barro a respeito de brilho. Ele não tem nada de espiritismo, entendeu? Também não. O problema dele é filosofia. E eu acho que, mas a beleza com que ele descreve aquilo ali numa linguagem muito bem inteligível e chocante, porque é chocante o que ele fala, sabe? Ele mostra que qualquer pessoa vence suas dificuldades. E o que é mais bonito é no final, quando ele acaba, sabe? São 12 minutos de vídeo. Quando ele acaba, ele diz: o resto, se você não faz, é preguiça ou covardia. E para falar a verdade, é isso mesmo. Ou é preguiça ou é covardia. Preguiça é porque a pessoa não quer sentar para ler, para se esforçar para aprender alguma coisa. Entende? Covardia porque ele está fugindo da habilidade que Deus deu para ele e ele está abdicando disso. Então, no frigir dos ovos, o que ele fala é uma grande verdade. Então, você precisa trabalhar em você essa capacidade de ter leitura para aprender. Você tem que deixar de ser preguiçoso e começar a estudar. Entende? Então, numa linguagem, para que vocês entendam isso aqui de boa leitura, é isso que eu estou falando. Sai da preguiça. Entende? Começa a estudar alguma coisa, fazer algo em benefício de você. Entende? Para que você, aprendendo coisas novas, você também consiga ter um futuro melhor. Eu costumo falar muito isso para os meus pacientes que chegam lá reclamando, porque eles só reclamam. Não vai lá para contar alguma coisa. Reclamação é o que a gente mais escuta. E eu falo: olha, isso tudo que você falou foi o que você conseguiu construir para a sua vida até agora. Isso tudo foi o que você construiu. Está ruim? Tá. Pois se você não fizer diferente, vai ficar pior. E vai ficar pior. Então ele tem que fazer alguma coisa diferente para poder melhorar. Porque se ele não fizer diferente, a maior loucura do mundo é eu querer repetir a mesma experiência querendo um resultado diferente. Eu acho que não existe insanidade maior no mundo, tá entendendo? De eu querer botar um pino quadrado no buraco redondo e
ficar 10 anos querendo botar o pino quadrado no lugar redondo, sabendo que não vai dar certo. Então, se você está ruim do jeito que está agora, se você vê que precisa melhorar, então você vai ter que aprender alguma coisa nova para que você melhore, senão não vai dar certo. Então, senta, começa a estudar. Está ruim, você não está conseguindo ler uma página do troço? Escreve o que você está lendo, prestando atenção, porque vai estimular outras áreas cerebrais suas. E quando terminar de escrever aquela página, faz um resumo de cada coisa que está ali. É isso que vai estimular a tua capacidade pré-frontal, porque é aí que você está estimulando a tomada de decisão, onde você vai avaliar várias opiniões. Então, quando eu estou escrevendo, analisando, tomando informações diferentes, informando algo novo meu, entende? Isso é a razão, capacidade que eu tenho de ter pensamentos dedutivos que vai nascer da argumentação e da abstração. Então você está usando essa pré-frontal, meu. E você está usando um lado edificante da vida. O obsessor não vai chegar até aí, não. Entende? Você está se conectando com algo novo, melhor e superior. Entende? Que só as coisas superiores é que vão estar ao teu lado. Então você está mudando de faixa mental. Você está se desconectando com o que tinha antes, que te causava mal, para se conectar com uma coisa boa que vai te trazer benefício. Entende? É aí que está a beleza da coisa. Entende? Você saber por que é que está fazendo isso. E você vai fazer isso hoje, vai fazer amanhã, você vai fazer isso todo dia. Porque se eu não exercitar todo dia, eu não vou realizar um hábito. Para que isso aconteça de mim de modo espontâneo, tá entendendo? Porque o hábito, quando ele está consolidado, você faz de modo espontâneo, você está se obrigando a fazer aquilo que antes você se obrigava, porque já se tornou um hábito. Então vai chegar a hora que você vai levantar de manhã, coisa e tal, já vai fazer suas orações, já vai ler uma página nova, já vai ter tirado conclusões novas a respeito daquilo, e quando você vê, já fez e já aprendeu alguma coisa. Isso é um hábito. Então, quando ele fala hábito de boas leituras, é nesse sentido, sabe? É eu formar uma circuitaria cerebral nova de aprendizagem de coisas boas, para que eu, aprendendo coisas boas, eu me conecte também com energias boas e saia da conexão da energia negativa. Entende? Isso depende de quê? De mim. De mim. Eu não sou cego. Eu tenho um livro para ler a hora que eu quero, eu tenho rede social a hora que eu quero, eu tenho um celular que conecta com qualquer página de qualquer livro, está entendendo? Eu não faço por quê? É como diz o Globo de Barro, preguiça ou covardia. Não tem outra coisa. A leitura, você fazer a anotação, é a forma mais para você fixar. Sim. Mas hoje em dia tem esses podcasts, né, que você escuta. Isso de certa forma, substitui ou não? Olha, não substitui. Até você desenvolver a habilidade de você, isso é habilidade, de você ler, entende? Praticar o entendimento sem ter que escrever, fazer um resumo, depois você lê uma ou duas páginas, você vai resumir aquilo 2, 3 frases, até você ter essa habilidade, né? É preciso muito treinamento. Eu tenho filho meu que gosta sempre de estudar escrevendo. Eu me acostumei a estudar sem ter que escrever. Mas é treino, sabe? Então, a gente passava por cadeira de farmacologia na faculdade, você passou no livro do Google desse tamanho, eu lembro que estava no ser humano, você vai fazer prova daquele troço lá. Não dava tempo de ler tudo, então o que é que a gente tinha que fazer? Ficava 4 pessoas, um lia uns 40 minutos, aí enquanto descansava o outro lia, e a gente ia só escutando, entende? E fazendo alguma anotação ali. Eu também desenvolvendo habilidade para isso. Mas é diferente da pessoa. A maioria tem que começar a ler, escrever, entende? Para fazer resumo. Essa capacidade que você fala de ler podcast, entende? Olha, não é a mesma coisa. É de ouvir, né? Não é. Olha, isso é legal quando você está viajando, então você manter o ambiente fixado, pensando em coisa nova. Isso é legal, para você se distrair. Eu gosto de fazer isso quando estou viajando, adoro.
mas não é a mesma coisa que aprendizado. Você quer ver, você pega um livro de André Luiz, você vai ler, para entender, você pega aquele mesmo livro, você bota no audiobook, você escuta aquilo lá, Que seria uma coisa mais passiva, né? não estimula as mesmas áreas cerebrais, não estimula. Tem pessoas que já têm habilidade para isso. O Chico, ele tem uma capacidade que é uma coisa de louco, né? Quando a Ivone Pereira chegou para ele, certo escrito, chegou para ele para entregar o livro Memórias do Suicida, porque mesmo o Leon Denis fazendo a transcrição do livro, ela ainda questionava se ela não estava auxiliada para fazer aquele livro. Então, antes dela publicar o livro, ela foi levar para o Chico, pedir a opinião dele. Quando ela chegou aqui e entregou, o Chico pegou o livro assim, entendeu? Pois é, nos próximos 50 anos vai ter uma obra tão bonita, tão profunda e tão bela como essa. Não sei do que é que você está pensando que talvez se tenha. O livro é maravilhoso, entregou para ela. E ele sabia a história do livro toda. Então, são capacidades de elevação, entende, que depende de hábito de cada um. Mas eu acho que se você vai fazer alguma coisa que não requer muita atenção, para você tomar alguma informação, entende, você vai praticando algo. Eu viajo muito escutando livros dos Espíritos. Eu gosto muito de estudar livros dos Espíritos, porque a gente está sempre aprendendo alguma coisa. E tem uma vantagem de audiobook que a gente não tem na leitura. É que o audiobook ele passa muito rápido a coisa, e você começa a ter uma visão mais abrangente do todo do contexto da obra, do que quando você está só fazendo leitura para aprender, que a leitura é mais gradativa, mais lenta. Né? Então, às vezes, por exemplo, eu pego uma audiobook e digo, vou ler para ter uma noção mais ampla. Aí você vê aquela história que está sendo contada, você tem uma noção mais profunda da coisa, né, vendo todo o seu contexto. Então é legal isso aí também. Mas não substitui. São áreas cerebrais diferentes que a gente tem que associar. Sabe? Uma das coisas que mais estimula mesmo, leitura com escrita, você estimula muita área cerebral. Mas é muito. Então você lê, resumir, transcrever, nossa, é algo fantástico que você está fazendo. Sempre que você quiser aprender mesmo, eu quero aprender isso, faz nesse sentido, lê tudo, entende? Você entra, vai fazendo um resumo e vai transcrevendo aquilo. Depois você lê de novo, você vê se aquilo que você escreveu é realmente o resumo daquilo que estava sendo passado para você. Então a coisa funciona muito bem, sabe? Quando você faz isso, gente, entende? Se você está estudando medicina, se é psicologia, se é advocacia, seja lá o que for, entende? Você está se conectando com coisas boas da vida. E só com influência boa você vai ter. Entende? Então, a gente precisa ter muita noção da realidade disso. Entende? Porque uma das coisas que mais atrapalha a atenção da gente, para que você não fique com a atenção mantida, é algo que a espiritualidade interior sabe fazer com maestria, sabe? É o que eu costumo falar para os pacientes, porque muitos chegam para a gente dizendo, eu estou demenciando, entendeu? Tem alguma coisa errada na minha cabeça, paciente com 40 anos, eu não consigo mais ler, para aprender, entendeu? Não consigo. Aí quando você vai ver direitinho, entendeu? A pessoa não consegue, é porque ela não consegue fixar o eu experiencial do hoje. Todos nós temos o eu experiencial, o eu projetivo do ontem e o eu projetivo do amanhã. Em tudo que você está fazendo, esses três eu seus, eles estão se misturando um com o outro. Quando a gente fala que você tem que desligar o que tem fora para manter o foco, que é a atenção seletiva, você também tem que desconectar você das preocupações do amanhã, das pós-ocupações do ontem, para que fique vivendo o aqui e agora, hoje. Então, a maioria das pessoas não consegue render, porque à medida que ela está lendo aqui, vem o pensamento da preocupação que ela está no amanhã. O ansioso é desse jeito, né? E pior que as preocupações dele são tudo de insegurança.
Será que vai dar certo aquilo? Será que aquilo eu dou conta? Eu tenho que estudar, mas a prova é amanhã, está entendendo? Ele está mais preocupado que o que amanhã chegue logo do que o que ele está estudando aqui. Então, esses pensamentos que vêm do amanhã, interferindo no que eu estou fazendo agora, impede que eu mantenha a atenção seletiva. Entende? Então, quando você estiver fazendo alguma coisa, que você estiver com dificuldade para entender aquilo, preste atenção nos pensamentos intrusivos que estão chegando até você. Se for pensamentos em relação ao amanhã, você deve sorrir para você mesmo e mostrar que você não vai conseguir nada, que o amanhã só vai chegar amanhã. É como Jesus falou para a gente: não vos preocupeis com o dia de amanhã, que o dia de amanhã terá as suas ocupações. Entende? Jesus deu essa mensagem no Evangelho de São Mateus. A palavra é inquietação que eles usam na tradução, mas inquietação é a mesma coisa de ansiedade. Então, no lugar de inquietação, você botar ansiedade, fica bonita a coisa, sabe? Fica perfeito. Então, se o pensamento é com insegurança de um amanhã, você tem que desconectar isso. Não, o amanhã está para amanhã, eu tenho que cuidar do aqui e agora. Você tem que se edificar, torna isso um hábito seu. Em contrapartida, muitas pessoas ficam com o que aconteceu no passado, né? É o que a gente chama de guardando muitas vezes esse mágoa e ressentimento que surgiu ontem, né? Eles ficam com aqueles pensamentos martirizando, né? Mas fulano fez isso comigo, entende? Mas por que é que fizeram assim comigo? Por que é que aconteceu isso no emprego? Entende? Por que é que eu não dei conta disso? Entende? São pessoas que ficam com ideias negativas do que aconteceu ontem, de ela em relação aos outros, ela em relação à própria vida, e ela em relação até a ela mesma. Entende? Então, não é só pré-ocupação, é a pós-ocupação com aquilo que já aconteceu, que não deve ser dado valor, porque o que aconteceu não aconteceu, não vai mudar. No máximo que você vai fazer é aprender com aquela experiência. Se for coisa boa, para continuar fazendo o que é bom. Se é negativo, para você aprender a fazer o que é positivo. Entende? Mas você ficar com a mente fixa naquilo que te causou dor, não. Entenda? Se no amanhã o problema é a insegurança, a falta de fé, quando eu posso fixado no ontem, o problema é eu não saber perdoar o que aconteceu. É eu ficar remoendo mágoa e ressentimento da vida, do mundo, das pessoas e de mim mesmo. Aprenda a perdoar, porque o ontem vai parar de te perturbar. Entende? Aprenda a ter fé com o que vai acontecer amanhã, porque as ideias de insegurança também não vão chegar até você. E o que vale na sua vida não é o que passou, nem o que vai acontecer, é o que você está fazendo hoje. Entende? Então foca no hoje. Desliga as ideias do amanhã, desliga as ideias do ontem, fica na ideia do hoje, para que aquilo que você estiver fazendo hoje, você faça bem feito. Porque é assim que a coisa vai acontecer. Isso serve não só para a leitura, isso serve para tudo que você estiver fazendo no seu dia a dia. Entende? Se você faz concentrado no que você está fazendo, com certeza você vai fazer aquilo com dedicação, com capricho, com esforço, com a vontade, que você vai ver que aquilo vai fluir de uma maneira mais rápida e mais eficiente. Entende? Enquanto a partir de quando você está pensando no amanhã ou no ontem, você faz uma parte aqui, começa a pensar lá. Aí volta para tentar fazer de novo, depois começa a pensar em outra coisa. E você não tem continuidade naquilo. E a coisa termina saindo de qualquer jeito. É uma coisa que não sai com muito capricho, sabe? Então, que a gente procura entender que esse hábito que ele fala aqui de boas leituras é algo que você tem que edificar em você. E se você já tem essa capacidade de fazer isso, entende? Você pode estar sempre se melhorando, entende? Ao ponto de você ficar cada vez mais seletivo, sabe? Eu acho interessante, porque quando você se acostuma a isso, e você foca naquilo que você está pensando, que você está lendo, que você está fazendo, entende? As pessoas que estão em tua volta dizem: puxa, mas fulano está viajando. Realmente, a gente está viajando. Eu sou desse jeito, eu fico viajando o tempo todo. Minha esposa me puxa as orelhas o tempo todo. Ela está falando: você está prestando atenção mesmo? Não, não estou. Não
estou pensando em outra coisa que eu estou montando aqui. Porque nessas reuniões, tudo que eu faço aqui com vocês, entende? Antes de eu passar no PowerPoint, antes de fazer isso tudo, entendeu? Eu já pensei tudo com a cabeça aqui, já selecionei os livros todos, entendeu? Quando eu sento no computador, já está tudo aqui dentro. Eu só vou sabe? É questão de hábito, sabe? É assim que a gente faz. Porque quando você opera, faz cirurgia, entende? Você aprende a fazer essas coisas e aprende a se preparar para as adversidades que vão surgir durante a cirurgia. Entende? Então são cirurgias que a gente faz que é demorada. Eles sabem, também tem cirurgia demorada que a gente faz também. Então, cirurgia que a gente faz para ficar 5, 6 horas lá. Entende? Então você aprende, ou você aprende a focar e fazer a coisa bem feita, ou então você não vai ser cirurgião. Entendeu? Você é ou você não é. Entende? Então você está lá e você já montou aquela cirurgia N vezes. Entende? Você já fez aquela cirurgia inúmeras vezes na sua cabeça. Entende? Então quando vai acontecer, entendeu? Você já vai sabendo tudo que vai acontecer. Entende? Até as dificuldades você já imaginou e como vai fazer. Então tudo você tem que pensar. Então eu agradeço muito a Deus, entende? Das oportunidades que eu tive na vida e a maneira que a vida foi me direcionando, entende? Porque o benefício para mim foi muito grande. Entende? E se eu aprendi a fazer isso, entende? E continuo aprendendo, é porque você também pode aprender. Entende? Você também tem suas profissões. Entende? Eu acho que uma das profissões mais difíceis, e eu digo isso, não é para bajular, não, é a profissão de dona de casa, gente. Eu acho impressionante, não? Porque muitas vezes ela tem que ter uma atenção alternativa, que tem uma habilidade de atenção alternativa, que é uma coisa fantástica, sabe? Ela faz 10 vezes, 10 coisas diferentes, ele está lá e faz bem feito. Entende? Essa capacidade de fazer assim, eu não tenho. Entende? Mas não tenho mesmo. Entende? Eu sei fazer a coisa que eu vi. Eu me treinei nesse jeito. Então eu admiro muito a mulher que tem essa capacidade, entende? Porque é algo que é muito difícil, mas é muito difícil. Entende? Você ter a alternância de uma coisa para outra, entende? Você vai criando habilidade para que aquilo que você faça com competência. Não é fácil. Não é fácil. Entende? Talvez numa próxima encarnação eu venha para desenvolver isso, porque nessa eu não dou muito conta de fazer isso não. Então, que você imagine que isso aqui, que você formar esse hábito de boa leitura, é algo que está ao seu alcance. Entendeu? Hoje em dia, praticamente todo mundo sabe ler. Sabe? Pelo menos saber o que está escrito. Entendeu? Então, eu falo para vocês, e digo para vocês, quando eu estou estudando, quando eu estou fazendo alguma coisa, é no mínimo 2 dicionários abertos. No mínimo 2 dicionários. E é pouco, porque tem algumas palavras que são muito importantes de peso, que você tem que se aprofundar mais nela, e eu uso muito aquele significado.com.br. Eu falo isso para vocês porque tem significado.com.br, tem significado de palavras, e tem também informação escolar. Então são 3 sites que aprofundam a definição, não é conceito, são definições de palavras. Entende? É muito bom, porque você consegue encontrar definições de alguns termos, entende? Que muda totalmente o contexto daquela frase que você está lendo. Entende? Então, uma das coisas que a gente aprende, entende? É que quanto mais elevado o espírito, mais ele consegue falar de uma maneira cada vez mais restrita dos termos. E para que você penetrar naquilo ali, para poder entender a profundidade, nossa, é preciso você gastar muito fosfato, entende? Você entender o que Jesus quis falar, entende? Às vezes você demora muito para poder compreender. Né? Para você aplicar aquilo, eu sou o caminho da verdade, da vida, gente, aquilo ali, essa frase só, para você entender e trazer isso para a sua vida, entende? Para que você entenda que ele é a verdade com V maiúsculo. Ele não é a minha verdade, é a verdade de Deus, entende? É a vida que é a vida eterna, e você é muito complicado. Então, são coisas que a gente vai tendo que ir metabolizando nas ideias da gente até você desenvolver. É preciso esforço, é preciso você sentar, você ler, você ter vontade. Tem coisas que às vezes a gente para, que fica 2 horas remoendo aquele troço até chegar a uma conclusão, e às vezes não chega, sabe? Às vezes dá até cansaço mental, você ficar 2, 3 horas, não, deixa eu parar aqui, porque não dá certo.
E o que é interessante, e eu digo isso para vocês, e é verdade. Às vezes você fica, acontece isso comigo, né? Eu ficar estudando uma coisa, passo um dia lá mergulhando e não consigo entender. E às vezes eu durmo, no outro dia quando eu acordo, está lá, eu digo, puxa, eu fiquei ontem o dia inteiro, o troço está aqui na minha cara, meu. É muito interessante. Como é o nome daquele Eureka que estava tomando banho e descobriu a fórmula? Arquimedes. Aquilo ali é a pura verdade, sabe? Ele tentando descobrir as coisas, não conseguia, depois cansou, vai tomar um banho, na hora do banho, Eureka! É nessa hora, entende? Isso é interessante, isso é documentação científica, sabe? Às vezes, você bloqueia a circuitaria neuronal, entende? Querendo ver uma coisa por um ângulo que não vai chegar. Entende? E quando você entra em repouso mental, aquela área que estava lá, que você não conseguia chegar ao fim, você desbloqueia, entende? O impulso que você estava dando era tão grande que ela procura outro caminho, e às vezes, quando você se descontrai, você chega no outro caminho, que é o caminho correto. Então, isso é documentado cientificamente, sabe? Então, eu falo isso para vocês, porque quando a gente insiste muito, 2, 3 horas, entendeu? A gente está na hora de você parar, tomar um copo d'água, fazer alguma outra coisa, desbloquear a mente, para depois você continuar produzindo bem. Então, é nesse sentido que a gente fala, de tornar o hábito das boas leituras. Porque se você começa a se esforçar nesse sentido, entenda, sabe? Os espíritos familiares que estão ao seu lado, gente, ele vai chegar junto, mas com muito amor e com muita dedicação. Seu anjo da guarda, que está conectado com você através do pensamento, vendo você usar a sua memória executiva, a sua capacidade de usar a razão, entende? E que você está analisando opiniões para tomar decisões, vendo consequências, entende? Você quer escolher uma melhor rota para a sua vida, entende? Ou para aquilo que você está realizando. Tem anjo da guarda vendo isso, gente, a voz da consciência vai vir até você, entende? Mas vem com uma clareza fantástica, sabe? E você querer planejar uma rota nova para a sua vida, não, isso aqui eu estou fazendo errado, entende? Eu quero seguir um caminho diferente, eu quero algo de novo para mim, porque do jeito que está não está legal, entende? Eu quero melhorar, entende? Então, quando você faz isso, puxa, só vem coisa boa. O que a gente tem que ter em mente, sabe, é que eu tenho que usar não só a vontade, mas a volição como um todo. Eu tenho a vontade por si só, é como a gente costuma dizer, sabe? A vontade é mais algo que diz respeito ao livre-arbítrio, entende? A capacidade de escolha que eu estou tendo. A volição, no contexto geral, onde você envolve emoções, conduta social, impulsos também, entende? Ela diz respeito à força de vontade. Entende? Vontade é uma coisa, força de vontade é outra coisa. A vontade você faz, a força de vontade te dá energia para você vencer as dificuldades e continuar fazendo. É a força de vontade que vai dizer, não, essa emoção não é legal, não é isso que eu quero mais para a minha vida. É a força de vontade que vai dizer, esse impulso automático que eu tenho de ser intempestivo e falar coisa, não, isso não é legal mais para mim, eu vou querer fazer. Essa é a força de vontade, é essa volição que dá a integração, entende? Da capacidade de decisão e planejamento, que é onde está a tua vontade, capacidade de querer e de escolher e de fazer ou deixar de fazer, associado com o controle que você está dando para as emoções, para os impulsos e para o seu comportamento social, de fazer coisas novas. Entenda, a vontade e a volição como um todo, a vontade como essa capacidade que eu tenho de livre-arbítrio de fazer escolhas, e a força de vontade, que é a energia que eu estou tirando para que a minha vontade seja atuante e eu construa as emoções melhores, para que eu tenha um comportamento social mais edificante, para que eu não deixe meus impulsos tomar conta de mim e eu ser uma pessoa cada vez mais consciente daquilo que eu estou realizando. É nesse sentido que a gente tem que entender. Então, quando eu começo a fazer isso, trabalhando boas leituras, tornando isso um hábito na minha vida, toda vez que eu tiver entenda, você se habitua tanto a fazer coisas boas, coisas produtivas, coisas corretas, entende?
que quando você sai desse contexto, você se sente incomodado. Aquilo te perturba. Entende? Porque você sente falta daquele hábito edificante. Então, do mesmo modo que os hábitos que não são edificantes tomam conta de mim e às vezes me comandam, eu posso montar hábitos edificantes que também vão tomar conta de mim. E como é um hábito edificante, ele também vai ser algo automático que eu termino de fazer sem gastar tanta energia. Sabe? É por isso que ele fala disso aqui. Entende? Isso vai interromper o fluxo das influenciações perniciosas, impedindo a instalação do distúrbio por ela. Você para com ele. E o que é mais interessante é esse comentário que a Aline fala da seguinte: como devemos tratar uma sessão simples? Renovação moral, hábito da oração, boas leituras. E não existe outra alternativa. O problema é seu, não é dos outros. A influência negativa é sua. Não é do tempo, não é do governo, não é da tua casa, não é da tua mulher, nem do teu filho. É seu. É você, espírito imortal, que está vivenciando uma experiência que Deus permitiu que chegasse até você, porque você tem capacidade de superar. Imagina se Deus, esse Pai bom e justo, vai deixar uma experiência chegar até você e que você não tem condição de superar. Você imagina que Deus, esse Pai bom e justo, vai ficar rindo da tua desgraça? Não. Temos um pouco mais de visão da vida, com V maiúsculo. Temos um pouco de uma visão mais ampla desse Deus bom, que Jesus sempre falou para a gente. A experiência está sendo incomodativa? A experiência não está sendo lá muito agradável? É um fato. Quem aqui na Terra não passa por isso? Diz uma pessoa que não passa. Todos nós estamos passando e comendo esse mau pedaço que Deus permite que chegue, porque nós temos condição de nos melhorar e melhorar todos que estiverem em volta da gente. É você quem vai fazer a diferença. É por isso que ele fala aqui, e não tem outra alternativa. É você melhorar a sua renovação moral. Quer dizer, se você fazia certo, você pode fazer melhor ainda. Se você fazia errado, você pode fazer certo. Entende? Essa mudança dessa reforma moral é algo, não é só quando eu vou estar transformando o negativo no positivo. Não. Eu vou estar transformando o positivo em algo melhor ainda, até eu chegar à perfeição. É isso que eu tenho que entender. Então, você já é capacitado numa área, você pode se capacitar melhor. Você tem sua experiência como profissional. E cada vez mais que você estuda e se aprofunda, você se torna um profissional cada vez melhor e mais competente. Entende? Então, melhora aquilo que você já tem de bom. E aquilo que você não tem de bom, vamos começar a tornar aquilo ali positivo. Porque é assim que você vai se melhorando, sabe? Então, que eu tenha essa renovação moral, esse hábito da oração e boas leituras. Porque, como ele fala aqui, é um trabalho interior de renovação de nós mesmos. É você com você. Não queira passar a responsabilidade do outro. Porque não é do outro, é sua. Mesmo o outro sendo um empecilho, é para você superar aquilo que está chegando até você. Porque a sensação de ferir-se é uma sensação pessoal, não é uma sensação do outro. Não é o outro que me feriu. Eu me feri com o que o outro fez. O outro não me feriu. A sensação de me ferir é uma sensação pessoal. E se eu já tivesse elevação moral, aquilo que ele fez, que me feriu hoje, se eu fosse uma pessoa mais elevada, não ia nem me tocar. Não ia nem. Você acha que alguém conseguiu ferir Jesus? Impossível. Ele é um espírito crístico. Ele superou todas as dificuldades que o mundo material possa existir. Nada que a gente fez feriu ele. Nada. Então, se eu estou me ferindo com o que o outro me fez, é porque eu preciso me melhorar. Entende? Porque aquilo que o outro fez, é problema dele que foi ele que fez, não é problema seu.
O mal que me faz mal não é o mal que os outros me fazem, mas o mal que eu faço com o mal que os outros me fazem. Entende como que é a coisa? Então é assim que a gente tem que ver a vida. Então algo está te incomodando, é porque algo você precisa trabalhar em você mesmo para que aquilo pare de incomodar. Que você faça algo de melhor, algo mais edificante. É por isso que a gente fala, entende? Que nessa renovação de nós mesmos, nessa renovação moral, é onde você vai trabalhar a inteligência emocional. É como eu falei para vocês aqui, a volição, que é a força de vontade, ela vai envolver a vontade, que é a tomada de decisão com planejamento, associada ao controle das emoções, ao controle do comportamento social e ao controle dos seus impulsos. Entende? E ela vai te dar cada vez mais força para que você continue exercitando a vontade, educando suas emoções, melhorando seu comportamento social e não deixando os impulsos tomar conta do ser consciente que você é. É por isso que a gente fala que é inteligência emocional. Lembra daquelas 4 fases da inteligência emocional que a gente já falou para vocês? O autoconhecimento, o autocontrole, a consciência de uma atitude melhor, para que eu tenha, para começar a gerir relacionamentos melhores em nossa vida, que é o comportamento social. Vai ser me conhecendo, eu vendo aquilo que eu estou me ferindo, ou aquilo que eu fiz, terminei magoando os outros, que eu vou compreender que eu preciso melhorar essas emoções que me geraram esse comportamento. Então, quando eu estou analisando emoções, é o meu pré-frontal que eu estou usando. Quando eu estou analisando meu comportamento social, eu estou praticando esse autoconhecimento pelo que eu fiz hoje, quando eu estou repousando e analisando toda a conduta que eu tomei no dia, isso é meu pré-frontal que está exercitando. Quando eu estou vendo os impulsos que eu tomei que não foram lá muito bons na minha vida, e que eu vejo que aquilo ali tem que ser mudado, isso é meu pré-frontal que está funcionando. E eu estou analisando essas opiniões todas que me geraram aquele comportamento. E eu estou analisando esse comportamento que eu tive com as consequências do que eu pratiquei. E eu vou ficar indo em busca de uma atitude mais nobre, para que eu não continue fazendo aquilo ali que é edificante. Essa é a tomada de decisão. E quando eu estou vendo isso, que eu preciso corrigir amanhã, eu começo a fazer planejamento. Entende? Eu vou planejar o quê? Vou planejar meu dia de amanhã, como é que eu vou fazer. Entende? Nesse planejamento que eu estou fazendo, eu vou priorizar as ações que eu preciso corrigir. Priorização do que eu vou realizar. Entende? E para que eu priorize aquilo, que eu coloque em pauta, aquilo, eu vou saber que eu preciso me disciplinar naquilo que vai ser corrigido. Então, esse é o planejamento. Entende? É organizar meu dia a dia, é eu priorizar o que eu vou fazer, entende? É eu montar as disciplinas que eu preciso realizar, as regras que eu vou ter que colocar em prática, para que eu exercite aquela decisão nova que eu tomei, me tornando uma pessoa emocionalmente mais equilibrada, com um comportamento social mais edificante em volta das pessoas que eu estou convivendo, e não deixando que os impulsos tomem conta de mim no meu dia a dia. Entende? Aí você vai estar se melhorando. Aí você está usando o seu self, que é o seu lado espiritual. É aí que o teu anjo da guarda vai estar atuando, te trazendo sempre orientações para que você coloque em prática algo de melhor e mais edificante na sua vida. Senão a gente vai passar a encarnação toda se lamentando, que está sofrendo influência, que eu não consigo fazer nada, que as influências tomam conta, que me perturbam. Não. Kardec fala, isso está na Revista Espírita de 1863, quando ele fala sobre o obsesso de Mozinho. Se vocês quiserem aprender alguma coisa de obsessão, leia essa mensagem lá. É de graça. Qualquer pessoa pega a Revista Espírita, lê isso aí. Ele faz um resumo e lá ele fala no final. A obsessão simples não passa de um exercício moral. Isso que a gente está estudando, a obsessão simples, não passa de exercício moral, para que eu me torne um ser melhor. E ele tem mais, ele não causa inconveniência nenhuma. Olha, a gente reclama tanto das perturbações, e ele diz que não causa inconveniência nenhuma, porque não passa de um exercício moral. Entende? Então, que eu entenda que quando a minha visão chegar nessa visão que Kardec teve, realmente eu vou enxergar a experiência de uma maneira bastante diferente, e eu vou conseguir sair dessa encarnação muito melhor do que quando cheguei. Muita paz a todos. Semana que vem, vamos tudo.
Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará em nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra